Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer muito à Central de Movimentos Populares, ao Saulo, por esse convite para participar desse curso de formação com vocês. Vendo aí maravilhosos e maravilhosas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Sim? Que bom. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre o momento que nós estamos vivendo. Evidentemente que nós vamos falar aqui sobre o golpe de 2016, mas o que aconteceu sobre o governo Dilma e o golpe, e o que aconteceu lá acaba tendo repercussão para nós nos dias de hoje. Então, é uma satisfação muito grande, quero agradecê-los, agradecê-las. Eu preparei uma apresentação, era mais para me guiar um pouco, mas os áudios que eu posso expor aqui, não sei se está baixo para vocês. Melhorou? Tem gente que não está ouvindo. Tá legal? Então vamos continuar. Estou acompanhando aqui. Beleza. Eu vou colocar então a apresentação. Eu vou tentar fazer uma exposição aí de uns 40 minutos. E aí eu espero que a gente possa trocar ideias, conversar, vocês fazerem perguntas, porque eu acho que essa formação é mais importante em função desse nosso diálogo possível, desse nosso encontro possível, dessa maneira como nós estamos nos encontrando hoje. Então, vou compartilhar aqui com vocês. A apresentação que eu fiz para vocês, então, é o governo Dilma e o golpe. Getânia, peraí, já agradeci, né, pedindo licença para entrar na casa de vocês, já agradeci ao Saulo. Sua apresentação. A gente sabe que é muito difícil, traz uma exigência pessoal grande, e o Saulo está cumprindo muito bem essa tarefa, eu agradeço muito. Desejar a todos e todas saúde, serenidade e força para viver esse momento dramático que nós estamos vivendo, de pandemia e de agravamento da situação política do país. Vou falar um pouquinho, eu assisti algumas aulas, eu não pude assistir todas, mas eu assisti algumas aulas e um pouco da aula do Gilmar na semana passada, e ele já trouxe aí muito do governo Lula. Eu vou falar rapidinho esses antecedentes, que vai para o governo da presidenta Dilma. O Lula entra com a ideia de governar para todos, né? E isso significa que ele tenta manter uma política macroeconômica que atende aos interesses do mercado e também atender às pautas históricas da classe trabalhadora e dos movimentos contra as opressões. É a chamada conciliação de classe, né? Foram tempos esperançosos, como foi falado nas aulas anteriores, né? Eu participei ativamente desse processo, eu fui assessora do companheiro Gilmar Machado em 2003 a 2007, e acompanhei muito de perto as políticas do governo Lula. A Vilminha e outras tantas companheiras e companheiros queridos, que inclusive estão nesse curso, viveram muitas coisas junto comigo. Então, é muito bom a gente estar aqui falando sobre isso. Foram tempos de intensas articulações, mobilizações, como o programa Fome Zero, o Brasil Alfabetizado, a expansão das universidades, mas também o tempo de atendimento às exigências do mercado, como foi a reforma da Previdência, né, em 2003, no primeiro grande enfrentamento, enfrentamento com a base que havia apostado as esperanças no governo federal, no governo do PT, no governo do presidente Lula. Essa reforma da Previdência não teve um caráter democratizante, né, nós que somos servidoras e servidores públicos sabemos disso, e o mercado exigia tirar essa previdência do serviço público para que se abrisse espaço para a previdência privada. Isso, de fato, foi efetivado, o governo fez a tarefa e, com o governo Dilma, foi concluído com o Funpresp. Bem,
Eu vou apresentar algumas sínteses iniciais do meu ponto de vista, porque talvez, como eu sou uma pessoa falante, né, professora, para esse grupo tão importante que é esse grupo da CMP, esse curso me trouxe enorme satisfação, mas também enorme responsabilidade. Eu vou apresentar algumas sínteses iniciais, porque caso a gente não chegue ao final da apresentação, vocês já têm, assim, a forma como eu vejo essa questão. Eu, evidentemente, não vejo os governos do PT como a mesma coisa dos governos anteriores, de Fernando Henrique Cardoso, muito menos com os governos que vieram depois do PT, Temer e Bolsonaro, evidentemente. Eu compreendo que os governos do PT avançaram em muitas políticas sociais, como a política para as mulheres, as pessoas com deficiência, negros e negras, especialmente a política de cotas nas universidades, nos concursos públicos, as políticas para as pessoas LGBTQI. Os governos deram visibilidade para essas políticas com a CEPIR, Secretaria das Mulheres, SECAD, MEC, enfim, teve um conjunto de políticas que foram importantes. O Bolsa Família, a titularização para as mulheres, né, no caso de terra e teto, os concursos públicos, a expansão de vagas nas universidades, os institutos federais, enfim, foram um conjunto de medidas que fizeram a política de valorização do salário mínimo, tudo isso fez avançar bastante, né, a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, especialmente da classe trabalhadora. Mas, infelizmente, os governos do PT não fizeram as reformas estruturais, e com isso, as conquistas que nós tivemos, que foram conquistas importantes, mas algumas pontuais, elas foram derrubadas com muita rapidez. Nós não tivemos a reforma tributária, a reforma agrária avançou pouco, não tivemos a reforma dos meios de comunicação, não fez a oportunidade de... Oi. O pessoal está perguntando aqui se você já está com o slide apresentando, porque a gente não está vendo. Ah, não? Eu estou bem apresentando o slide, e vocês estão vendo a minha pessoa? É isso aí. Ai, é pior que eu não estou vendo vocês. Vamos ver aqui. Aqui apresenta como apresentando. É porque você tem que ficar com a tela do slide na sua frente. Ela está. Então, você divide com a gente de novo lá no apresentar agora. Vamos ver. Espera aí, gente, porque essa aula eu perdi. Ah, fala que ocorreu um erro. Vou tentar de novo, então. Você colocar de novo, deve dar certo. Mas se não der, vamos ver. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Você pode apertar F5 que vai. F5. Adoro F5. Como é que tá aí? Só não está no modo de apresentação, tá aberto, mas dá dando para ler, tá dando para acompanhar. Agora foi, tá no modo de apresentação, tá certinho. Ótimo. Então, eu estava falando que o governo fez mudanças importantes, produziu políticas importantes para vários setores, né? Destaquei aí a política para as mulheres, as políticas de igualdade racial para as pessoas com deficiência, LGBTs. Então, foi um momento que a gente teve, assim, um boom nessas políticas para as maiorias, né? As chamadas minorias, que são, na verdade, maiorias sociais, mas não fez as reformas estruturais importantes, como reforma tributária, reforma agrária avançou pouco, não fez a reforma dos meios de comunicação, tinha uma previsão de auditoria da dívida, né, prevista na Constituição de 88, isso não foi feito, os recursos da União, em torno de 50%, infelizmente, continuaram sendo gastos
com o pagamento dos serviços da dívida. Então, eu penso que por não ter feito as reformas estruturais, os retrocessos vieram de uma forma rápida e profunda, e é o contexto que nós estamos vivendo a partir, né, do golpe que nós vivemos em 2016. Dilma Rousseff, né, então nós estávamos falando um pouco dos antecedentes, foi a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Isso foi em 2010, e nós vivemos essa profunda alegria. Quando a Dilma foi eleita, ela trouxe um significado, um simbólico muito importante, né? A primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Muitas pessoas procuraram desvalorizar essa conquista da presidenta Dilma, mas para nós, mulheres, que tínhamos passado a votar, né, naquele século passado ainda, que tivemos tantas dificuldades para ocupar um espaço na política, ter Dilma eleita presidenta do Brasil teve um significado doce e esperançoso, e a posse dela, ela falou disso, né, na posse, no primeiro discurso, que ela queria que cada menina acreditasse que as mulheres do Brasil pudessem ser o que nós quiséssemos ser. Então, eu escrevi, inclusive, um texto na ocasião para o jornal Correio, que ainda existia, falando dessa alegria de ter eleito a Dilma presidenta do Brasil. Então, fui eleitora da Dilma nesses anos todos, e depois vivemos as tristezas, não é? De ter perdido a primeira mulher eleita presidenta por um golpe. Bem, quais foram, então, os desafios do primeiro mandato? Eu vou me colocar para vocês, e vocês vão verificar que eu achei um meio de ser uma advogada da presidenta Dilma. Hoje eu fui militante do PT há muitos anos, sou professora aqui na UFO, e hoje eu sou militante do PSOL, sou da direção do PSOL, mas eu sou uma defensora da Dilma, evidentemente uma defensora da Dilma, uma defensora das liberdades democráticas, uma defensora do direito do Lula livre, né, da não condenação, enfim. Mas eu fiquei pensando, porque eu acho que em relação a Dilma tem muitas injustiças, e eu procurei um conjunto de autores e autoras para ajudar a pensar a Dilma e o significado dos mandatos da presidenta Dilma, e por que a gente procurar entender por que ela não teve o mesmo êxito, a mesma avaliação que o presidente Lula. Então, vocês vão me acompanhar, vocês vão ver que procurar entender assim, o caminho que eu procurei fazer para a gente conversar sobre esses tempos do governo Dilma, porque a gente sabe que, infelizmente, certamente até por uma questão de machismo, se fala muito dos governos, até na produção bibliográfica se fala muito dos governos do PT, muita gente fala, ai, que saudade do meu ex, sempre se referindo ao Lula, né? Mas, na verdade, nós não temos um ex, nós temos uma ex, a nossa ex é a Dilma e não o Lula, porque a Dilma é que veio por último, né? Mas a gente vai falar um pouquinho por que a gente se lembra mais de Lula e menos de Dilma, e quando a gente vai lembrar da Dilma, a gente lembra muito dos aspectos negativos, muito do golpe, e a gente tem até dificuldade de falar mesmo sobre os mandatos. Então, a Dilma entra, ela tem uma perspectiva de eliminar o rentismo com a dívida pública e forçar a ampliação do investimento produtivo em infraestrutura. Então, ela tem uma perspectiva bastante ousada, né? Mas ela vai encontrar diversas dificuldades, né? Porque antes dela conseguir implementar aquilo que ela quer, redirecionar
priorizar não a acumulação do capital financeiro internacional, mas o investimento produtivo em infraestrutura no próprio país, ela vai fazer isso, mas ela acaba adotando políticas austeras que reforçam a desaceleração e ela não disputa a hegemonia nos meios de comunicação. Então, ela acaba passando como irresponsável, como populista, e o capital financeiro apresentando-se como técnico, como competente, né? E essa variação na política econômica acabava por contrariar diferentes grupos empresariais. Então, ela já de cara, ela vai desagradando setores da própria burguesia. Ao mesmo tempo, Dilma vai encontrando, vai vivendo vendo os conflitos sociais se ampliarem, de uma forma que o governo não conseguia controlar e que dificultava a conciliação dos interesses entre as classes. Isso a gente vai verificar também no plano da relação capital-trabalho, que os ganhos salariais propiciados pela redução do desemprego no período anterior, nos primeiros anos do governo dela, o crescimento das greves, do ativismo sindical, traz um descontentamento em relação ao setor empresarial. Então, a gente vai viver aí tempos em que a presidenta vai ter, por um lado, conflitos na base, naquilo que era a coalizão do seu governo nos setores da classe alta, mas também vai viver conflitos dos movimentos sociais e insatisfações nesse sentido também. Na relação do Estado com os movimentos populares, ela vai viver pressões por bens públicos e direitos sociais que vão se manifestar, por exemplo, nas jornadas de junho de 2013. Essas jornadas empurravam para uma agenda de reivindicações de gasto público que dificilmente poderia ser atendida sem o aumento da dívida pública ou reforma tributária que eliminasse os privilégios empresariais. Aqui eu acho que a gente precisa fazer uma pequena pausa para a gente pensar um pouquinho os significados das jornadas de junho de 2013. Eu acho que esse é um tema que a gente passa por ele rapidamente, mas é preciso que a gente pense um pouco sobre isso, inclusive porque a gente começa a viver no Brasil nesse momento, no meio da pandemia, novas mobilizações que as jornadas de junho podem nos levar a pensar sobre esse momento também. As jornadas começam com uma pauta popular, né, contra o aumento dos transportes, que não era por 20 centavos, e aos poucos essas jornadas vão sendo apropriadas pelos interesses dominantes, pelo setor empresarial, pela Fiesp, que vai ver nessas reivindicações uma oportunidade de trazer um desgaste maior para o governo. Então, a gente vai ver aí, depois, um pouco mais, a gente vai sobre o golpe, que é essa junção, né, do setor empresarial, dos meios de comunicação de massa, né, a Rede Globo, Folha de São Paulo, a Fiesp, com a ideia de que não vai pagar o pato. Então, vai ter uma conjunção de fatores aí que vão nos levar a 2016. E 2013 é um importante momento para a gente pensar, porque as temáticas que estavam colocadas, elas eram reivindicações que tinham um apelo popular, em muitas pautas, mas que para fazer o atendimento precisaria aumentar a dívida pública ou enfrentar uma reforma tributária, eliminando os privilégios, e nenhuma dessas outras opções foram as opções da presidenta Dilma naquele momento. E aí, a gente começa a pensar nas razões desse golpe, né? Por que a gente vai, então, viver um golpe de Estado nesse momento? A Ivana Diniz, ela vai falar que
esse golpe, ele vai ser forjado por senhores e senhoras elegantes, cultos e viajados, que vão cuidar do que importa mais. E o que importa mais nessa nossa sociedade brasileira é a concentração de renda, a retirada de direitos, duramente conquistados pelas camadas mais pobres do país ao longo de anos de luta. O que pretendiam esses personagens? Eles pretendiam simplesmente acabar com o pacto resultante da democratização do Brasil há 3 décadas que estavam na Constituição de 1988. Então, desde 1988, foi uma grande movimentação que se pensou em colocar os direitos do povo na lei, né? Então, a ideia de que a Constituição sem povo não valia. Bem, então foi um grande processo de luta que culminou na Constituição de 1988, e já em 88, naquele processo de lutas mesmo pela Constituição, houve uma grande mobilização da sociedade, mas teve setores variados que ficaram inconformados. A própria ideia da auditoria da dívida que está previsto na Constituição não agradou os setores conservadores, as elites desse país. Então, após a Constituição, diversos setores já trabalhavam para que ela não fosse implementada, e vários itens da Constituição, várias normas precisariam ser ainda de uma lei complementar, e essa lei não veio em muitos casos. Então, tem um autor, que é o Eduardo Pinto, que ele vai falar que a Dilma sai de coração valente a presidenta acuada. Né? Eu até queria trazer uns 2 vídeos para nós, mas o Saulo me informou que a gente não teria áudio, que pensar sobre esse processo, sobre os governos da Dilma, sobre os governos do Lula, como eu fui militante esses anos todos, me fez ficar lembrando também desse processo todo, né, uma lembrança, como eu disse, da eleição da presidenta como um momento feliz, e de momentos posteriores como um momento, de fato, infelizes da nossa história, né. E aí, eu falei para vocês que a gente ia procurar pensar por que a presidenta Dilma não teve o mesmo êxito que o presidente Lula, por exemplo. Então, a gente poderia pensar porque política é uma conjunção de coisas, né? Você tem um projeto, um plano, você tem uma proposta, você tem uma equipe, mas tem fatores que você controla, né, que inclusive assisti a aula do Leonardo, professor Leonardo, meu querido colega, e ele falou que os governos podem ter fortuna e virtude. Então, a virtude como dependendo dele mesmo, e a fortuna que tem a ver com a sorte. Então, no plano econômico internacional, a presidenta Dilma não logrou muita sorte, digamos assim. A conjuntura econômica se tornou desfavorável, com baixo crescimento mundial e baixa reversão das trocas para o Brasil, né? Houve uma queda de 11% entre 2011 e 2013. Houve uma desaceleração econômica, e o novo contexto internacional provocaram a redução das taxas de rentabilidade dos segmentos dominantes, sobretudo do setor industrial, que destina a sua produção para o mercado interno. Então, nós tivemos uma queda aí na produção industrial. O setor financeiro cresceu na rentabilidade, né, mas a construção civil teve uma queda de 64% em 2013, e da indústria de transformação também despencaram. Então, imagina como é que o governo vai enfrentar, vai ter aprovação, porque os governos do PT fizeram uma coalizão, e setores da burguesia aderiram a esse projeto. Tanto que a Fiesp, quando estoura o escândalo do mensalão, a Fiesp vai defender a manutenção e o não impedimento do presidente Lula.
mas porque a rentabilidade desses setores continuava alta, né? Mas quando vem as crises no governo Dilma, esse setor já vai se afastar da presidenta. Então, para que a frente política continuasse de pé, entregando as taxas de rentabilidade positivas para a burguesia interna e mantendo o emprego e a renda para o movimento sindical e popular, o governo Dilma teve que expandir as desonerações e o crédito subsidiado para o grande capital nacional, pressionando as contas públicas. Então, eu fico pensando assim, olha, em 2008 nós tivemos uma crise econômica e o governo do presidente Lula vai ter uma política de desoneração da folha, de subsídios à indústria automobilística, vai ter uma política de diminuição de impostos para os eletrodomésticos, e tudo isso vai gerando um endividamento da população. E aí, quando chega no governo da presidenta Dilma, a população já está mais endividada, então tem um momento que é um momento de compra, um momento de adesão a um projeto, e no momento seguinte é um momento de pagar a fatura. Então, eu penso que a gente precisa considerar isso na avaliação dos governos. Tem um plano econômico internacional desfavorável, um endividamento da população já em alta, o que vai dificultar a avaliação e o bom desempenho da presidenta Dilma. É evidente que não é só isso, tem outros fatores também, tem mérito, né, tem a chamada habilidade política, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Esse autor que eu citei para vocês, que tem esse texto que se chama Dilma de Coração Valente, o Pedro, ele vai falar o seguinte, que no campo da habilidade política, a presidenta mostrou-se um desastre. Sua incapacidade de dialogar mostrou-se impressionante. Não recebia deputados e senadores, até mesmo de seu partido, o governo foi perdendo as votações no Congresso e ampliando a insatisfação no âmbito da cena política. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é muito falado sobre a incapacidade da presidenta de negociação. E eu acho que é um elemento importante para a gente considerar no governo da presidenta Dilma. Eu fui presidenta da ADUF um tempo, né, mas em 2012 eu não estava na direção da ADUF, estava na presidência do nosso colega, professor Lino, e em 2012, eleições na UFO, né, acho que eu vi a minha querida amiga Rosuíta aqui no nosso curso, foram tempos de muita mobilização, e nós tivemos uma grande greve em 2012, uma greve de mais de 120 dias. E eu fui para o Comando Nacional de Greve nesse período, e o pessoal, assim, no movimento docente tem uma posição muito crítica aos governos do PT, e tinha uma certa hegemonia do pessoal do PSTU, ou de setores mais à esquerda mesmo, e diziam que a Dilma não iria negociar. Estou contando isso para vocês terem uma ideia de como é que eu vivi isso. E aí eu falava, não, ela vai negociar sim, a gente não tentou ainda. Mas, infelizmente, nós tivemos mais de 4 meses de greve em 2012, e, de fato, a presidenta não nos recebeu. Então, a gente viu, de fato, um afastamento do governo dos setores populares, um certo fechamento. Mas, por outro lado, a gente talvez pudesse pensar, e mais à frente a gente também talvez possa retomar sobre isso, na perspectiva de que a Dilma realmente não tinha lado para chegar. E isso, se por um lado é um aspecto ruim, porque para a política a gente precisa ter essa capacidade de negociar, mas, por outro lado, ela se mostrou uma presidenta íntegra, tanto que teve que dizer que ela ia
perdeu o cargo por pedaladas fiscais. Não se achou nada nesse período todo sobre a presidenta Dilma, de modo que eu penso que é uma mulher honesta, uma mulher íntegra, que inclusive Romero Jucá disse que com ela não tinha jeito mesmo, né? Então, se capacidade de negociar for essa capacidade de fazer conchavos, de fazer essa politicalha que predomina na cena brasileira, ela realmente não tinha, né? Mas, de fato, precisava ter outras formas de diálogo, ampliar o diálogo com a sociedade civil, com, né, os diversos setores da sociedade, e ter uma equipe que soubesse fazer esse diálogo. No último ano do primeiro mandato, a presidenta Dilma teve que recuar em boa parte das medidas, né, mais estruturais propostas no início do seu mandato, e a tensão na cena política e no bloco do poder aumentava a cada dia. Aí teve o surgimento e ampliação da Operação Lava Jato, né, que a gente conhece e viu no que deu, mas isso foi um elemento que trouxe uma pressão a mais para o governo da presidenta Dilma. Dilma foi reeleita em 2014, né, afirmando que não retirava direitos nem que a vaca tussa, e para surpresa nossa, né, que nos esforçamos bastante para que ela fosse reeleita em 2014, apesar de tudo, apesar dos desgastes, apesar do não atendimento às pautas, apesar de estar cedendo para a política de austeridade fiscal, de cortes nos orçamentos, nós realmente vimos que era fundamental reeleger a presidenta Dilma, e fizemos grandes movimentações, né, para a sua eleição, e ela se elegeu numa direção, e o início do governo, infelizmente, já por pressão também do PSDB, da Rede, de outros partidos, e fundamentalmente a Aécio e o PSDB fazendo o questionamento das eleições, já trazendo uma instabilidade, mesmo antes da posse, o governo seguiu uma direção oposta ao que tinha proposto, com políticas econômicas ortodoxas e na manutenção dos setores dos segmentos financeiros, né? Então, a gente viu com estarrecidos, né, no dia 1º de janeiro de 2015, tomar posse Joaquim Levy, Nelson Barbosa, nos ministérios da Fazenda e do Planejamento, Cátia Abreu na Agricultura, cortes, mudanças nas pensões por mortes, né, que foi muito falado, tirando o direito das viúvas naquela época, como se só as mulheres tivessem pensão, mudanças no seguro-desemprego. Então, de fato, foi um balde de água fria o início do segundo governo Dilma. Entrou com política de ajuste fiscal, corte de despesas lineares, né, afetando educação, saúde, entre outros. E isso foi uma medida num contexto de crise que trouxe também, essas medidas contribuíram para a redução do crescimento do produto interno bruto, elevou o desemprego e na redução da renda real dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa parte eu já falei, né? Não faltou representantes que apontavam para a necessidade de um ajuste no mercado de trabalho, uma contração fiscal para restaurar a capacidade de crescimento dos lucros e dos investimentos. Aquela velha história, né? É preciso fazer reformas para aumentar a competitividade das empresas e limitar o crescimento da dívida pública. Este é o grande confronto de projetos que está posto, né? Se tem crise, se vai haver endividamento para atender os interesses da população ou se vai cortar direitos. Essa agenda de reação contra as reivindicações de trabalhistas e sociais foram crescentes, foi reverberada com partidos na campanha de 2014 e apresentada aí pela Rede e pelo PSDB. Dilma ganha, mas Aécio quer sangrá-la e sangra, né, e é traída pelo vice Michel Temer.
Bem, a gente já começou a falar sobre, então, como é que se começa a pensar essa coisa do golpe, a gente pensa, então, o golpe em várias dimensões, né, mas o golpe, ele visa desmontar a dimensão garantidora dos direitos do Estado brasileiro, né, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social, mas o que se avançou com a Constituição Federal de 1988, com o SUS, né, vivas ao SUS. Não fosse o SUS, nesse momento, nós estaríamos numa situação muito mais difícil no Brasil. Então, se a gente consegue ainda não estar morrendo à míngua, como era quando eu era criança, né, nos anos 70, em Monte Alegre, que as pessoas não tinham atendimento à saúde, é por conta do SUS. Então, nós ampliamos o sistema, com a Constituição de 88, o SUS, o sistema de seguridade social, e as políticas sociais dos governos do PT é que motivou o golpe. Então, nós falamos que tem vários problemas que a gente avalia nos governos do PT, mas as razões para o golpe de Estado em 2016 são os acertos. Então, naquilo que o PT acerta, é o que movimenta os golpistas a darem esse golpe. Então, nós estávamos dizendo que nós nunca tivemos um estado de bem-estar social. As elites brasileiras sempre quiseram um estado mínimo para os pobres e um estado máximo para os ricos. Essa é uma questão muito importante que eu sempre faço questão de reforçar, porque não tem essa história de estado mínimo para os ricos. Os ricos sempre querem, por exemplo, na crise do café, né, nos anos 20, nos anos 30, com a grande recessão em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, café está sobrando, quem tem que comprar o café? O Estado. Banco quebrou, quem tem que salvar os bancos? O Estado. Então, o Estado brasileiro não é mínimo. O Estado brasileiro, ele é forte, ele é máximo para a proteção do capital, do sistema financeiro, dos direitos dos ricos, e ele é pequeno, eles querem um Estado pequeno para os pobres, né? Mas mesmo essa democracia limitada, mitigada e liberal, ela foi rompida com o impedimento da presidenta Dilma. E rompeu também o entendimento de que o voto é o único meio legítimo de alcançar o poder. Nesse período todo, também tem uma dimensão, está em risco também a dimensão laica do Estado. O Estado brasileiro nunca foi laico, né? Separou aí com a República, com o Brasil República, mas, né, não tem uma repartição que não tem um crucifixo, que não se reza um Pai Nosso na entrada. Cada pessoa, evidentemente, tem direito de ter a sua religiosidade, ser de qualquer religião ou, inclusive, não ser de religião nenhuma. O que estamos questionando é o Estado assumir uma religião como a correta e perseguir os outros, e esse é um problema que, nesse momento, está colocado de uma forma muito forte, né, que nós estamos vivendo. Então, nós temos aí os marcos do golpe, eu aponto como um marco o abandono pela presidenta Dilma do programa escolhido nas urnas e a adoção de medidas presentes no programa do Aécio, que vai resultar num distanciamento da base social do PT e problemas de legitimidade, inclusive, de parlamentares do próprio PT, o agravamento do quadro econômico e a recessão planejada, porque as medidas são recessivas, né? O lançamento em 29 de outubro de 2015 pelo PMDB do plano Uma Ponte para o Futuro, que nós sabemos o que significou, né? Que eram medidas, na verdade, a gente falou que era uma volta ao passado, né? E ao passado sem direitos. Em 2 de dezembro de 2015, a abertura pelo Eduardo Cunha do processo de impeachment, alegando pedaladas fiscais, coisa que outros governos e outros presidentes fizeram, e o governo posterior também fez. Em 29 de março de 2016, nós temos um marco importante, que é a retirada do PMDB do governo. Em 17 de abril de 2016, a Câmara aprova o relatório favorável ao impedimento da presidenta, e em 12 de maio, o Senado também aprovou a abertura do processo, que culminou no afastamento da presidenta
em 31 de agosto de 2016. Então, a gente fala que é golpe, né? É golpe, e é um golpe jurídico, né, que tem toda uma conjunção aí, é um golpe político, armado pelas elites políticas, pelas elites empresariais, em conluio com o judiciário, né, nós não podemos esquecer que o golpe foi com o Supremo e com tudo, por isso que mesmo o Supremo devendo ser o guardião da Constituição, e às vezes a gente tem alguma esperança que o Supremo nos dê algum sinal, né, alguma esperança nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo, que o Brasil está pior que abandonado à própria sorte, mas nós temos que lembrar que o golpe foi um golpe jurídico, um golpe parlamentar, com o Supremo com tudo, um golpe midiático, né, que contou com os meios de comunicação. Hoje a gente já vê a Globo aí numa campanha pelo impeachment, ou desconstruindo mesmo o Bolsonaro, e tem todas as razões para isso, a gente concorda plenamente, mas, infelizmente, nós estamos vivendo aquilo que foi produzido por nós como sujeitos políticos. Claro que quem tem mais poder tem mais responsabilidade, mas, de alguma forma, as nossas escolhas históricas nos levaram para esse momento que nós estamos vivendo hoje. O Luiz Felipe Miguel, ele vai falar que o golpe tem duas dimensões. Então, é golpe, para nós, não tem dúvida de que é golpe, porque impeachment está previsto na Constituição, mas impeachment sem crime de responsabilidade comprovado é golpe. É trocar a política, né, a presidenta, por razões políticas e não por ela ter cometido um crime. O Luiz Felipe Miguel, inclusive, ele vai começar os cursos do golpe no Brasil e vai sofrer retaliação. Ele vai dizer que o golpe tem uma dimensão material, porque a redução da miséria, que limita a vulnerabilidade social, é tão funcional aos negócios e à compra da mão de obra pauperizada, incomodou demais. Então, as elites, de fato, queriam uma mão de obra mais vulnerável, porque, estando uma mão de obra mais vulnerável, eles tinham mais condições de comprá-la a um preço baixo. Além dos conflitos dos interesses, da burguesia nacional, com o capital financeiro internacional. Então, teve conflitos no interior das classes altas e nas classes populares também. Um exemplo disso é a questão das domésticas, não é? Que demoraram tanto para conquistar os seus direitos, né, com a PEC das domésticas, e aí já para perder, né, com a reforma trabalhista de Temer. Então, tem uma dimensão material, segundo Luiz Felipe Miguel, e uma outra simbólica. E ele vai falar que os anos petistas foram acompanhados por uma sensação que as hierarquias seculares estavam sob ameaça. As mulheres, as lésbicas, os gays, as travestis, as populações negras, as periferias, passaram a reivindicar cada vez mais o direito de falar com sua própria voz, a questionar sua exclusão de muitos espaços, a reagir à violência estrutural que nos atinge, que, infelizmente, a violência estrutural continua, né? Nós temos aí vivido isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e o fato de que as vidas negras, infelizmente, não importam, né? Mas começamos a sentir vontade de colocar as nossas pautas como mulheres, como LGBTs, como negros e negras, como periféricos, como gordos, colocou isso na cena pública, e isso incomodou, porque é um país de hipocrisia e de mentira. Você pode até ser gay, você pode até ser lésbica, mas eles vão falar, mas não precisa aparecer. Você pode ser negra, você pode ter um trabalho, mas não vai reivindicar, não vai colocar seu cabelo, sua história na cena pública, vai ocupar o seu lugar. Então, é um país que quer que cada um de nós fique num lugar
e para os negros e negras, para as mulheres, para LGBTs, para as pessoas com deficiência, é um lugar menor. Então, as políticas dos governos do PT propiciaram que as maiorias sociais se colocassem na cena pública, como eu falei, com a Secretaria de Política para as Mulheres, com a CEPI, com a Secretaria da Diversidade, né, com a SECAD, apoio aos movimentos, né, as cotas nas universidades, o financiamento da produção audiovisual periférica, e os privilegiados perderam a sensação que a sua superioridade era natural, exclusivo deles. Então, o incômodo com os aeroportos, com as viagens da classe trabalhadora, com a presença nas universidades, né, um pobre, um negro, uma mulher, uma pessoa com deficiência, ocupando os mesmos espaços que as elites, foi um fato que de fato incomodou. Mas, diferente do que falou Paulo Guedes, as domésticas não estavam indo para a Disney, só iam, né, quando iam acompanhar a família das classes altas, né, o andar de baixo não foi para a Disney não, embora pequenas viagens, né, viagens nacionais foram ampliadas, carros populares, Minha Casa Minha Vida, tudo isso foram elementos que alteraram o padrão de vida da classe trabalhadora. E o salário mínimo, né, que teve um crescimento significativo. E aí, para a gente finalizar a minha exposição, né, porque de fato a gente não dá conta de falar desse período longo e desse período tão importante para a história do Brasil e para a história das mulheres, né, com a nossa primeira mulher presidenta do Brasil, a gente precisa dizer que esse foi um golpe machista. E todas essas mudanças que estão acontecendo no Brasil, e tudo o que aconteceu com a presidenta Dilma, foi contra a presidenta Dilma, né, teve toda essa construção da ideia do combate à corrupção, dos patos, desse movimento todo aí, com as bandeiras do Brasil, que a gente sabe que não são verdadeiras, não são causas honestas, embora tenha um setor honesto que participou disso, mas tem um setor que sabia exatamente o que estava fazendo, que na verdade queria trocar o governo por contrariedade com os interesses. Então o golpe foi contra a presidenta Dilma, mas foi um golpe contra o PT, foi um golpe para acabar com o PT mesmo, né, inclusive tirando em 2018 o candidato mais bem avaliado nas pesquisas do jogo político, né, da cena eleitoral, mas foi um golpe contra as mulheres, né, também, contra todas nós. Já em 2010, Dilma foi vítima de misoginia, de aversão às mulheres, tendo sido usadas estratégias vulgares e desrespeitosas, com questionamento à sexualidade da presidenta, e representações estereotipadas, como a ideia do poste de Lula. Se dizia que o Lula podia eleger quem ele quisesse. Então, tem toda uma desconstrução da imagem da Dilma, como se ela fosse só alguém que não ia governar mesmo, que ia ser pau-mandado de outra pessoa. E eu acho que tem gente, né, inclusive no campo popular, que desejou isso mesmo. Mas ela se mostrou uma pessoa firme, embora tenha também seus problemas, né? E durante a campanha pelo impeachment, a questão de gênero ela foi amplamente utilizada pelos conservadores. Ofensas sexuais, em adesivos e redes sociais, palavrões dirigidos à presidenta, né, como nos estádios de futebol, né, por ocasião da Copa de 2014. Então, foram momentos muito difíceis que demonstraram toda a carga do preconceito existente na sociedade brasileira. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, olha o que foi a manchete do Globo na posse da Dilma, primeira vez que nós temos uma presidenta eleita. Beleza da vice-primeira-dama rouba a cena na posse de Dilma. E em 2010, já em 2015, se falava da roupa da Dilma, que ela estava vestida como uma... Enfim, não vou nem repetir
Mas olha o que a imprensa vai fazer, vai reduzir a isso, né? Ao invés de falar do significado de eleger a primeira mulher presidenta do Brasil, vai se falar da roupa da primeira-dama, ou da beleza da primeira-dama, dentro de um padrão do que é ser belo, né? A Marcela Temer continua na pauta, né? Bela, recatada e do lar, então é isso que vai sendo chamado. E aí, eu queria trabalhar com vocês rapidamente o estigma de que a Dilma não é política. Então, estou trabalhando aí com um livro que se chama O Golpe na Perspectiva de Gênero, e aí que traz um texto da Célia Regina Jardim Pinto, que é Dilma, uma mulher política. Então, nós vamos procurar trabalhar, desfazer o estigma de que a Dilma não é política. Então, a gente precisa saber que a Dilma começa sua militância na escola secundária, atual ensino médio, com 16 anos. Ela nasce em 1947, seu envolvimento com a política ocorreu um ano antes do golpe militar, que desde a primeira hora reprimiu, censurou, prendeu e torturou, inclusive a Dilma, né? Dilma militou no Comando de Libertação Nacional, Colina, e posteriormente na Vanguarda Armada Revolucionária de Palmares, a VAR Palmares. Em consequência disto, Dilma foi presa e torturada em 1970, tendo ficado na cadeia até 1973. Então, a Dilma tem uma militância política desde a juventude, e quando sai da prisão, ela é uma mulher jovem com uma formação política sólida. Dilma foi fundadora do PDT, com Leonel Brizola, foi secretária de Estado de Minas e Energia no governo de Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, foi ministra de Minas e Energia e da Casa Civil no governo Lula, e foi presidenta da República de 2002 a 2014 e 2015 a 2016, quando seu mandato foi interrompido por um golpe. Então, por que ela não seria política? Por qual padrão a medimos? É importante destacar que muitas mulheres vão para a política e algumas vão com capital político próprio. Eu, por exemplo, sou militante política, fui candidata em 2018, provavelmente serei candidata em 2020 novamente, a gente ainda não sabe como serão as eleições, como fica a pandemia, mas qual que é o meu capital político? Vem das lutas populares, das lutas das mulheres, da luta da educação, é desse lugar. Tem outras mulheres que têm como capital político ser filha de ser filha de um deputado, filha de um latifundiário que é político, ser mulher do prefeito. Então, a gente tem diferentes capitais políticos, né? Por isso que no feminismo a gente tem dito que não basta só ser mulher, né? Tem que ser mulher, mas tem que ser mulher ligada às lutas populares, às lutas das mulheres, assim como negros e negras, pessoas com deficiência, LGBTs, tem que estar antenado com essas pautas. Mas a Dilma, ela não herdou o capital político de outros, ela se fez no processo. Então, nós temos que desconstruir a ideia de que ela foi feita, que ela só é o que o Lula quis que ela fosse. E num contexto de negação da política, né, onde alguns se colocam como não políticos, como Dora, Macron, a negação da política na Dilma é desqualificado. Quando é referente aos homens, é uma qualificação. Tem uma frase muito interessante que a Dilma falou em 2009, que ela fala, quando falam para ela que ela é uma mulher muito dura, muito sem jeito, ela fala: eu sou uma mulher dura, cercado de homens meigos, criticando exatamente o fato de que aquilo que falam que ela é, muitas coisas que foram faladas sobre ela, né, falou que ela, durante a Copa, que ela estava desequilibrada, que ela estava doente, que ela é louca, todos esses estereótipos que são criados em relação às mulheres, né, ela não tinha marido, que era lésbica, enfim, coisas que não se fala em relação aos homens, se cobrem em relação à mulher. E a mulher, se ela não é dura, fala que ela não tem força. Se ela é dura,
que ela não tem lado. Então, realmente, para nós, mulheres que vamos atuar na política, é uma dificuldade muito grande. E eu sempre fico pensando nessa comparação, assim, principalmente entre Dilma e Lula, ficar pensando assim, quando o Lula adoeceu, por exemplo, a gente via aquele cuidado da Marisa em relação ao Lula, né? Então, sempre que um homem vai para a política, ele tem um conjunto de mulheres, né? Sejam esposas, amantes, enfim, filhas, trabalhadoras em geral, que vão dar aquela condição emocional para que ele possa exercer a política. Então, sempre acompanhado por mulheres que vão dar essa sustentação na educação da casa, dos filhos. E quando a mulher vai para a política, ela é cobrada, ela sofre violência, porque, embora a gente tenha adquirido o direito de votar e sermos votadas, infelizmente, nós não somos respeitadas e sofremos violência de várias maneiras, inclusive violência por ocupar um lugar que é de homens. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje. É um desafio ocupar esse lugar aqui, porque é um lugar de homens, é um lugar que normalmente os homens falam sobre a conjuntura, os homens fazem a avaliação, e as mulheres exercem funções de suporte, né? Eu, inclusive, em 2018, quando fui candidata, eu pensava, nossa, não vou dar conta. Muitas pessoas pensavam, falavam, você não vai dar conta. E eu quase não dei conta mesmo, porque a política é muito difícil, é um desafio muito grande, e a gente sofre muita violência, a gente não recebe apoio, e a gente tem que fazer um monte de coisas. Eu, por exemplo, como mãe, como todas vocês mães que estão assistindo, que estão aqui conosco, certamente hoje já colocou a mão na água sanitária para higienizar os alimentos, já se preocupou com uma série de coisas que os homens não são cobrados. Então, sempre me vi a imagem da presidenta Dilma como uma imagem de alguém que não estava recebendo todo o apoio que ela merecia receber para exercer uma função de tanta exigência, né? Para representar nós mulheres, e eu lamento profundamente que a nossa primeira mulher eleita presidenta do Brasil tenha caído por um golpe dos homens contra as mulheres também. E depois de tudo, né, a Célia Regina Jardim Pinto, ela vai falar, depois de tudo que aconteceu, ainda se ouvia entre detratores e mesmo entre militantes de esquerda que ela era dura, que ela não tinha jogo de cintura, que ela não negociava, que ela não cedia às tramas necessárias. Ela não era política, ela era apenas uma mulher. Definitivamente, a política está precisando de muitas mulheres como Dilma Rousseff, uma mulher dura em meio a homens meigos e dobráveis. Dobráveis nem sempre aos mais nobres interesses da República. E aí, para finalizar mesmo, eu já disse isso, mas eu vou repetir que todas essas contrarreformas, elas são machistas, porque historicamente, então, o golpe contra a presidenta derrubou uma presidenta honesta para um governo dos homens, um governo dos ricos, um governo dos brancos, contra as inclusões, contra uma política de afirmação de direitos sociais. E é um golpe contra as mulheres, porque é um golpe para tirar da Constituição os direitos garantidos. E como nós, as mulheres, fomos historicamente responsabilizadas pelos cuidados com as crianças, com os idosos, com as pessoas com deficiência, com os doentes, quando tem a ausência das políticas sociais, somos nós, as mulheres, que sofremos mais. Então, a diminuição da participação do Estado, o processo de retirada de direitos, ele recai mais fortemente sobre nós, as mulheres, porque marcamos as consultas, porque procuramos vagas nas escolas, porque cuidamos dos idosos, para que o governo possa ter medidas austeras, que virou uma religião, né, economizar dinheiro público para pagar, para usar no orçamento da dívida.
para pagar os serviços da dívida. Então, a emenda constitucional 95, a PEC da desigualdade, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela tem um impacto mais forte sobre as mulheres. Então, em termos da apresentação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou parar aqui a apresentação e dizer que a pandemia também, ela tem um impacto mais forte sobre as mulheres. Ela acirra as desigualdades sociais, porque se somos nós, as mulheres, as mais responsabilizadas pelos cuidados, pela higiene, pela cozinha, eu tenho certeza, por exemplo, na minha casa, nós estamos fazendo a distribuição do trabalho doméstico com meu filho e minha filha, mas eu me sinto assim como quem tem mais condição de fazer determinadas coisas, porque hoje está pesando sobre nós, inclusive, a garantia da vida dos nossos filhos. Se adoece e não tem estado, somos nós, as mulheres, que somos responsabilizadas. Então, não é contra os homens, não é um feminismo contra os homens, mas a gente precisa dizer que nós vivemos numa sociedade que não gosta das mulheres, que prioriza os homens, e nós precisamos lutar por uma sociedade em que nós possamos ser o que nós somos. Lutar, inclusive, contra essa retirada de direitos, né? Essa retirada dessas políticas públicas. E a gente está vendo, nós tivemos a má sorte, né? Essa parte foi de sorte, a má sorte, mas também nós, como povo brasileiro, votamos nesse governo, mas essa coincidência, né, de neofascismo, de pandemia, um vírus tão letal, com tanto, com tanto, com tanta morte, com tanta tragédia, né, para o povo brasileiro, e a gente está no momento com um governo irresponsável, um governo que não tem compromisso com as políticas públicas, que não tem compromisso com a saúde. Então, essa combinação é uma combinação trágica, é uma combinação muito difícil. E se nós tivéssemos um governo das mulheres, nós estaríamos muito melhores. Vocês podem ver que onde as mulheres estão governando, nós tivemos muito mais êxito no enfrentamento ao coronavírus. Alemanha, Finlândia e vários outros países governados pelas mulheres, a curva foi achatada ou eliminada. Mas aqui a gente vive um governo dos homens, um governo dos ricos, um governo das elites, e um governo que veio por golpe, um golpe que teve esse fator de gênero muito forte, né? A ideia do kit gay, da ideologia de gênero, tudo isso foram argumentos que foram utilizados, trabalhados, explorados, para que a gente tivesse a deposição da nossa presidenta, e aí a gente entrou nesse momento que nós estamos vivendo, mas é objeto da próxima aula, né? Eu agradeço muitíssimo vocês por terem me ouvido, por terem me convidado para estar com vocês, e me coloco à disposição, desejo sorte para nós, desejo que a gente tenha políticas públicas, que a gente lute para que a classe trabalhadora tenha direito ao isolamento social, que a gente tenha fila única no SUS e que a gente possa ter um governo para as maiorias aí num próximo período, mas eu acho que vai ser uma luta ainda demorada. Muito obrigada, gente, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Não, Tânia, a gente que agradece, excelente aula, tá? Muito obrigado. Eu fui organizando aqui as perguntas, que eu já vou buscar a primeira.
Certíssimo, estou à disposição. Obrigada, gente, pelos bilhetinhos, viu? Durante a aula toda eu não pude olhar muito, porque tinha uma apresentação aqui que atrapalhava, mas depois eu tomo o pé de tudo. Mas eu senti essa energia boa aí de vocês. Tudo bom, é da Geralda. Sim. Ela pergunta o seguinte: como explicar o ódio das classes que se beneficiaram das políticas públicas nos governos do PT? E aí, depois eu vou fazer mais duas perguntas, e aí a gente vai fechando em blocos de 3, tá? Aí depois o Fernando Vital, ele vinha de 2 reeleições, onde é bastante comum escutar no imaginário popular: o primeiro mandato é bom e o segundo nem sempre é bom. FHC e Lula se reelegeram, Dilma também, foi ao segundo mandato. Até que ponto uma reeleição pesou no golpe de Dilma? E fechar o bloco de 3 com a pergunta do Tiago, que ele pergunta o seguinte: como você analisa a situação do STF da época do golpe de 2016 com o STF de 2020, que temos de compromisso com a legalidade institucional, sabendo que o mandato de Bolsonaro representa os interesses burgueses que levaram à queda de Dilma num acordo com o Supremo com tudo. Você acha que isso pode influenciar as futuras decisões do Supremo em casos de processo de impeachment? Aí a gente fecha as 3. Galera, só coisa maravilhosa e difícil. Sobre a pergunta da Geralda, eu penso assim, a gente teve uma geração, primeiro que teve uma geração que conheceu a vida de uma outra maneira, com uma vida já com mais condições, com melhores condições de vida. Então, eu acho que tem um equívoco aí que é assim, nós precisamos afirmar direitos, mas nós não podemos esperar que a população fique devendo alguma coisa pelas políticas sociais que nós, como governo, executamos. Eu falo nós, assim, porque tem algumas, por exemplo, em 2003, teve a reforma da Previdência. Eu trabalhava com Gilmar. Eu acho que nós erramos, entendeu? Não estou falando que o PT errou. Eu estava lá junto. Eu acho que foi um erro. E aí, eu acho que alguns setores do governo ficam achando que o PT os governos do PT desenvolveu boas políticas públicas e que com isso se esperava gratidão. E eu acho que a gente precisa afirmar direitos. Agora, por que essas pessoas que foram objeto... Aí, tá vendo o erro? As pessoas foram objeto de políticas. Nós precisamos que as pessoas sejam sujeitos de direitos, que elas batalhem por um projeto de sociedade, que elas não recebam pronto. Então, a gente não pode ter a ideia da dádiva, o governo que dá. A gente precisa construir um projeto de transformação social em que as pessoas sejam sujeitos do processo. Agora, eu estava falando que houve uma melhoria da qualidade de vida do povo. Nós tivemos aumentos salariais, concursos públicos, ingresso na universidade, só que essas demandas bateram num teto do que o governo, naquele projeto de conciliação com as classes altas, poderia dar. Aí vem os setores médios, que muitas vezes têm uma
importância na formação da opinião, ter esse incômodo com o crescimento do poder aquisitivo das classes populares, os meios de comunicação aliados, formando a opinião de que o PT é tudo de ruim, que é o partido da corrupção. Então, tudo isso foi muito... E aí temos também, com o crescimento do sentimento de pertencimento, dos movimentos feministas, LGBTs, do movimento negro, e uma reação dos setores conservadores, eu acho que isso é que foi exposto nesse momento. O ódio, o racismo, o machismo, o capacitismo, né, que tem a ver com as pessoas com deficiência, a valorização de só quem é considerado normal, ele é uma marca da sociedade brasileira. E nós avançamos pouco ainda na transformação dessas desigualdades. Então, o povo, em geral, acabou formando sua opinião, preferindo acreditar, né, de que o PT era o que há de pior na sociedade, que é o partido da corrupção, de que... e é isso, então. Então, finalizando aí com a Geralda, eu acho que a gente precisa avançar nos direitos, a gente não pode... a gente precisa fazer reformas estruturais que um governo posterior não tenha condições de desmontar, e temos que ser sujeitos, como a Elizabeth colocou aí, na construção da história. Sobre reeleição, que o Fernando pergunta, eu acho que, assim, a primeira reeleição do Fernando Henrique foi comprada, e eu acho que a ideia de reeleição acaba que ela é uma ideia perigosa. Eu, a princípio, penso que, não é que eu seja contra a reeleição, mas eu acho que todo mundo que é eleito, que se tiver muita perspectiva da reeleição, pode errar mais, porque você é eleito por um projeto, às vezes um projeto popular, mas se você quer demais ser reeleito, e se você priorizar isso, você vai acabar, você pode, se você não tiver um coletivo forte em torno de você, fazendo negociações para você se manter no cargo, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, que comprou reeleição. Então, acho que reeleição é uma coisa mais problemática, como o Fernando coloca, não é um problema em si, mas o projeto de manter-se no poder indefinidamente, ele pode comprometer o projeto coletivo, porque aquela casta que começa a ficar poderosa nos governos, às vezes vem de origem popular, começa a ter salários muito diferentes, né? O Abraão está ali acompanhando a gente, tenho certeza que ele compreende muito o que eu estou falando, né? Assim, no sentido de que as pessoas, às vezes, abrem mão dos projetos por conta de um projeto de reeleição que, às vezes, nem é um projeto coletivo, mas um projeto individual. Mas eu acho que no caso... E aí, sim, um partido, ele vai ter... você, às vezes, consegue uma eleição, mas reeleger é mais difícil, porque quando você é eleito, por exemplo, a eleição de um presidente de origem popular, ele representa as aspirações de milhares, milhões de pessoas. Quando você não consegue resolver todos os problemas, é evidentemente que você já vai ter mais dificuldade para a reeleição. Então, o PT teve muito sucesso com as políticas sociais, porque fazer 4 mandatos é fato quase inédito, é dificílimo. Então, olhando hoje o que virou o país, assim, a gente lutou muito para que a presidenta Dilma fosse eleita em 2014, mas história não está em si, né, mas o resultado posterior foi bastante desastroso, né? Então, acho que às vezes a gente tem que avaliar também os passos, né?
que vai significar a reeleição, com quem que você conta, com quais forças você conta mesmo, para a gente ter perspectivas de transformações mais seguras. Bem, sobre o Supremo, eu ainda fico com a fala do Romero Jucá. O acordo é esse. Nós não sabemos qual vai ser a posição do Supremo, porque vai depender dos interesses do andar de cima. Talvez Bolsonaro já esteja perto de fazer o serviço que as elites queriam que ele fizesse. Nós tivemos o Cunha cumprindo um papel em relação ao impeachment da presidenta Dilma, o Supremo permitindo todo tipo de violação dos direitos do presidente Lula, enfim, da nomeação do presidente, da prisão do presidente, e o Supremo sem favorecer em nada, nós tivemos pequenas esperanças, de que ia resolver e não resolveu. E aí, nesse ponto, eu coloco um elemento importante também, que eu acho que a gente não pode depender de uma pessoa só, A gente é de grupos aí de WhatsApp, e aí durante o processo de impeachment, muita gente falava, agora o Lula vai entrar e vai resolver. E a gente viu que, infelizmente, nós não temos essa capacidade de uma pessoa resolver a cena política por nós. Então, somos nós por nós mesmos. Então, o Supremo não resolve, as eleições não resolvem, eu também queria dizer isso, porque acho que muita gente não defendeu a presidenta Dilma como precisava ter defendido, muita gente, inclusive no campo popular, nas esquerdas, e eu diria que até no PT, não pôs toda a força na defesa da presidenta Dilma por razões internas, então abriu esse lastro aí, e então o Supremo não nos protege, ele vai continuar cumprindo a função dele, como foi em relação a Olga Benário Prestes, que o Supremo autorizou deportar para a polícia política do Hitler, como foi no golpe da presidenta Dilma, e agora a gente não sabe, é como a Rede Globo. A Rede Globo agora fala dos nossos interesses, porque não interessa mais esse governo para eles. Talvez Bolsonaro também não interessa mais às elites. Se não interessar mais, eles vão apresentar a solução. Mas nós precisamos saber que a solução que nós precisamos, ela não virá por milagre. Acho até que a resistência vai ser um processo demorado, difícil, porque nossos problemas são tão graves que certamente vão precisar de muito tempo, de muito trabalho de base, de muita conversa, de muita formação, daí a importância desses cursos, dessa forma de encontro que a CMP está propiciando para a gente nesse período. Obrigado, Georgetânia. Eu que agradeço. Vou fazer mais 3 perguntas aqui, só um minutinho. Certíssimo. A primeira pergunta aqui do bloco é a da Sara. Primeiro ela parabeniza pela aula, e aí ela comenta que na obra Por que Gritamos Golpe, um dos autores afirma que a Dilma sofreu o golpe pelo que ela não foi capaz de entregar aos empresários. No entanto, a classe média, a mídia, os derrotados de 2014 e até mesmo membros do judiciário estavam dispostos a derrubar a presidenta a todo custo. A pergunta é, na sua opinião, se Dilma tivesse cedido mais aos empresários, independente do descontentamento de outros setores da sociedade, ela teria conseguido se livrar do golpe? E aí o Alex faz a próxima pergunta. Ele fala o seguinte, no governo Dilma,
Em diálogos gravados, Jucá fala em pacto para deter o avanço da Lava Jato. Essa operação derrubou a esquerda e elegeu um fascista. Qual a sua opinião sobre o Sérgio Moro no governo Dilma e no momento atual? E, finalizando aí o bloco de 3, a Elizabeth, ela fala o seguinte: te ouço muito, sempre que posso, professora Jugetânia. Obrigada pela aula. Ao final do primeiro mandato da presidente Dilma, já havia sinais que os arranjos de apoios que levaram Lula e Dilma ao poder já estavam se esgotando. Principalmente DB, das alianças. Você não acha que faltou uma percepção maior que seria preferível as esquerdas terem lançado uma chapa puro sangue, mesmo com poucas chances de vencer a eleição? Aí a gente fecha o bloco das 3 perguntas. Então, vou começar pelo final, então, da Elizabeth, agradecendo o carinho de sempre e a companhia na reflexão. E agradecer a todos e todas que estão conversando conosco. Então, por isso que eu falei anteriormente que a gente precisa pensar qual é o nosso objetivo mesmo. Se o nosso objetivo for ganhar, no nossa história do Brasil, ganhar com o PMDB é sempre mais fácil. O PMDB está sempre no governo. Só que a gente poderia pensar assim, que para que nós vamos ganhar? A gente pode pensar assim, nossa, mas a gente pode até errar, né? Errou com o PMDB. Então, tudo bem, errou. Só que já tinha mesmo, como você falou, os sinais de que a coisa não ia andar. Então, essa coisa que nós falamos sobre a reeleição, se a gente quiser demais se manter no poder, a gente acaba tendo que fazer negociações mais ampliadas. Então, acho que aí é uma questão da gente pensar mesmo. Às vezes, a gente, como você colocou, às vezes é melhor manter um campo de alianças mais restrito ao projeto do que a gente ganhar numa coalizão em que as transformações mais profundas não serão possíveis. Porque eu acho assim que a gente, como esquerda, a gente não pode muito se dar o direito de errar. Todos nós somos passíveis de erro. Mas o problema é que cada pessoa que está no mandato ou num governo, ele não é fruto só dele mesmo. Ele carrega a história e as lutas de tanta gente que veio antes, que deu a vida, inclusive, para que a gente pudesse exercer esse espaço. Então, quando as pessoas, tem uma parte da sociedade que é mau caráter, que sabe a verdade, mas que fala mentiras para também disputar o poder. Mas tem uma parte que acabou acreditando, também porque a gente pode pensar que tivemos alguns erros. Então, acaba levando a história de toda uma geração de lutadores e lutadoras. Então, a gente precisa mesmo firmar e lutar e manter os ideais de transformação social e honrar os lutadores e as lutadoras que vieram antes de nós, que deram a vida por liberdade, por democracia, por justiça social, e a gente segue aí, né, fazendo essa luta. Deixa eu ver aqui. O papel do Sérgio Moro, né? Eu acho que o Sérgio Moro, bem, não tenho palavras para expressar o que eu penso sobre o Sérgio Moro. Ele
ele agiu fora da Constituição e fora da lei, na Operação Lava Jato. Ele deu guarida para esse governo. E ele sai do governo porque os interesses dele não são atendidos. Então, nenhuma confiança em Sérgio Moro. Se ele sabia desse tanto de crimes que estavam sendo cometidos no interior do governo, como ministro da Justiça, se ele realmente tivesse vergonha na cara, por falta de termo melhor, nesse horário, ele não teria ficado, ele não teria nem entrado, né? Porque um juiz que está num julgamento, julgando um candidato, um possível candidato a presidente, um ex-presidente da República, fazer tudo o que ele fez, passar por cima da lei, fazer um rito sumário, apressar os processos. Eu acho que eu sou uma pessoa meio inocente, porque eu pensei que ele não fosse para o governo para disfarçar. Ele foi para o governo, ele cumpriu o papel que ele cumpriu, e depois ele vem com essa história de que a Polícia Federal está tendo uma atuação política. É que nem o juiz aqui de Uberlândia que diz que a ação do PT e do PSOL aqui para o fechamento do comércio é uma ação política. É evidente que é uma ação política, toda ação é política. E a decisão do juiz de manter o comércio aberto, e a decisão do promotor, e a decisão do Adelmo de manter aberto, e de pôr a vida em risco da população de Uberlândia, é política também. Então, o Sérgio Moro não tem moral, e eu espero que ele pague mesmo, né, Sara, pelos crimes, que ele vá preso, mas eu não tenho esperança no Supremo, nem na justiça brasileira, porque é uma justiça que tem um viés, né, de formação que é elitista. Saulo, eu vou pedir para você repetir a primeira pergunta, porque eu anotei, mas minha anotação foi muito ruim. Tá. Deixa eu só achar ela aqui, que está bem... É da Sara. Aqui, ó. Ela fala sobre a obra que você comentou, Por que Gritamos Golpe. Um dos autores da sofreu golpe, lembrou? Eu lembrei do introdução, mas não lembrei da pergunta. Tá. Aí ela fala, um dos autores que afirma que Dilma sofreu golpe, pelo que ela não foi capaz de entregar aos empresários. No entanto, a classe média, a mídia, os derrotados de 2014, até mesmo os membros do judiciário, estavam dispostos a derrubar a presidente a todo custo. Aí a pergunta é, na sua opinião, se Dilma tivesse cedido mais aos empresários, independente do descontentamento dos outros setores da sociedade, ela teria conseguido se livrar do golpe? Então, para se livrar do golpe, a gente nunca sabe se, né? Mas o golpe ganha força quando o empresariado, a Fiesp, a Fenabram, começa a ficar contrariado com os rumos do governo. Então, atender mais aos interesses do capital é um elemento importante para a manutenção do mandato. E essa maleabilidade, né, essa capacidade de negociar dentro de um padrão de negociação política do Brasil, que é pagar para deputado votar, liberar recursos, ela teria mais êxito também. Nesse sentido, é que eu me torno uma advogada da presidenta Dilma, porque, como diz o texto que nós lemos ali, um trecho, né? Se é para manter esse padrão de negociação, o fulano é bom de negociação, é porque ele tem lado para chegar. A Dilma não tinha lado para chegar. Então, aquilo que foi considerado um defeito da presidenta, né, não ter lado para chegar, tanto que ela perde o cargo, mas ela não perde os direitos políticos.
porque se prova, com essa decisão mesmo, do Congresso Nacional, de que ela, como escreveu aí o Abraão, não estava aí para negociar com bandidos. Então, eu penso que a gente precisa criar as condições com bases populares, para que quando a gente ocupe os governos, a gente tenha na população, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, a sustentação para os governos. Nesse sentido, também é muito importante o legislativo, né? Porque a gente, às vezes, pensa no executivo, não pensa no legislativo, o legislativo também tem um papel importante. Era muito importante que a gente também tivesse feito a democratização dos meios de comunicação, e aí eu acho que quem foi governo teve essa responsabilidade, né? E às vezes quem ficou anos no governo, recentemente, quando o Zé Dirceu esteve aqui, ele falou, é porque a Globo está fazendo, a Globo derrubou, mas a gente sabe que se no início do governo não tinha poder para fazer tudo, por outro lado, os primeiros anos do governo Lula foram anos de uma paz com o Congresso, né? Se aprovou muito do que se queria aprovar. Então, acho que a gente precisa ter isso em perspectiva para fazer avançar mais reformas estruturais e não ficar na mão dessa bandidagem, né? Dessa bancada aí do boi, da bala, da Bíblia. Mas a gente ter os conselhos populares, associações de moradores, ter um poder popular mesmo, né? As elites não vão salvar a gente, não. Vai ter que ser nós por nós mesmos e mesmas. Jóia. Pessoal, como tem muitos elogios, muitos comentários, eu fui buscando as perguntas. Se eu tiver passado por algumas, vocês, por favor, refaçam aí que a gente passa para a professora Georgetânia. Eu identifiquei aqui a próxima pergunta do Paulo Irineu. Exposição muito importante, Georgetânia, parabéns. Tem uma pergunta, fala-se em revisão do processo de Dilma. Você acredita que isso pode vir a acontecer algum dia? Nem que seja para fazer justiça a ela? Depois, nós temos a pergunta do Tiago. Diante da atual conjuntura política, você consegue vislumbrar uma aliança entre o PT e outras lideranças de esquerda em ascensão? Poderia o PT abrir mão da hegemonia frente às esquerdas para formar um bloco de resistência mais coeso para resistir aos desmontes institucionais? E a próxima pergunta, que é da Miguela. Excelente apresentação, obrigado. Infelizmente não consegui acompanhar na íntegra, mas ela queria saber o seguinte: como você enxerga as possibilidades para a próxima eleição? Uma frente unificada das esquerdas, e quando acredita que isso aconteça? Para logo com a antecipação das eleições ou somente em 2022? Bem, gratidão aí todos pelas perguntas, pelo acompanhamento. Paulo, obrigada pela companhia, pelo diálogo. Eu acho que a história ela foi dura com a Dilma, mas eu acho que a história e o próprio processo de impeachment forjou uma outra Dilma. A gente conheceu uma presidenta que, de fato, tinha dificuldades por várias razões, eu as compreendo. Eu elenquei as razões aqui e muita violência que a presidenta sofreu, mas a presidenta que surgiu se defendendo no Senado foi uma presidenta com muita habilidade. Então, acho que a história foi generosa com a Dilma, porque ela saiu de um mau mandato, de uma avaliação ruim, para ser uma figura de referência. Então, acho que a história
digamos assim, já absolveu a Dilma. Não tenho expectativa acho que a história, assim, a escrita, nós já estamos escrevendo, então a gente já está lacrando lá que é golpe, já pegou. Então a nossa narrativa de golpe, ela vigora, né? Então eu acho que foi importante. E nesse sentido, eu acho que para o próprio PT, porque o PT estava desacreditado, né, junto à população, e teve um crescimento. Acho que isso é visível, isso é matemático, né? Então, eu acho que o PT também teve uma oportunidade de se colocar na cena de novo, estava desacreditado. A injustiça sofrida trouxe um fôlego novo. Por isso que eu acho que tem gente que acredita nas eleições. Então, teve gente que falou, não, deixa a Dilma cair, e foi até bom para alguns setores. E aí, 2018, a gente resolve. E lá em 2015, no final de 2015, eu estava na presidência da ADUF, eu falava, gente, 2018 talvez nem aconteça. E eu continuo acreditando. As eleições não resolvem, as eleições são importantes, mas elas não resolvem. Não tem milagre, infelizmente. Talvez tenha milagre, mas eu não sou desse departamento, então, assim, do ponto de vista político, não tem salvação fácil. Tem luta, tem processo e demorado. E aí, sobre o que o Paulo perguntou, então, eu não vejo possibilidade, assim, de, no âmbito da justiça, ser refeito, não. Eu acho que o judiciário é isso aí mesmo. O Tiago pergunta sobre essa coisa de que se o PT deveria abrir mão da hegemonia. Bem, eu não posso dizer pelo PT, assim. O PT é o maior partido do campo popular. Eu acho que a gente precisa respeitar essa história, com todas as contradições e com todas as divergências, né? Porque divergência tem em tudo quanto é lado, né? Tem em diferentes partidos políticos e tem dentro dos partidos políticos, né? Então, mas eu penso que sim, que às vezes, especialmente em momentos de tanto perigo quanto o que nós vivemos, por exemplo, se a gente fosse fazer um retrospecto, o caminho que nós escolhemos não foi o melhor, porque nós estamos num caminho muito ruim. O resultado é muito ruim. Então, dessa experiência histórica, nós temos que pensar a melhor alternativa, porque nós não estamos no momento do poder. Nós temos, mas respeitando os espaços políticos de cada partido. Mas estamos num momento de risco, de perigo. Então, nós temos que pensar como é que a gente faz alianças que contribuam para o fortalecimento do nosso campo popular, do nosso campo democrático, por liberdades democráticas. Agora, eu acho também que as alianças, digamos assim, elas não ocorrem só nas eleições, porque senão às vezes fica artificial também. Nossas alianças, elas precisam ser nas lutas também, elas precisam ser verdadeiras, por exemplo, no movimento negro, no movimento das mulheres, no movimento das pessoas com deficiência, no movimento em defesa da saúde, no movimento contra Bolsonaro. Então, se a gente vai se respeitando e vai deixando a questão eleitoral para um lugar menor, por conta de um risco que a gente corre, as alianças são mais verdadeiras. Agora, se for só uma aliança de cúpulas partidárias também, aí depois as pessoas das bases não vão levar a proposta, e aí essa aliança também não é verdadeira, não vai acrescentar. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito grave, nós precisamos ter muita unidade, muito cuidado. Primeira coisa é a luta pela sobrevivência de todas e todos, né, garantia das vidas, não só por causa do vírus, mas por causa do fascismo, por causa do governo. Então, a gente precisa tomar as melhores medidas, mas com muito cuidado, com muito respeito, né, com todas as forças. E aí eu acho que eu já respondo um pouco também a Mi,
sobre a frente unificada, né? Que eu acho que a frente unificada tem que vir dessa aliança aí, dessa aliança de pauta, de propostas. É claro que não pode ser o projeto nem o programa de um só, mas também eu acho que a gente não precisa se desesperar em termos eleitorais, porque o primeiro turno também, o segundo turno, tem essa possibilidade de, no primeiro turno, cada partido apresentar seu programa, suas especificidades, mas se isso é construído de uma forma cuidadosa, permite que o segundo turno, como aconteceu lindamente em 2018, né? Em 2018, no segundo turno foi maravilhoso. Se nós repetirmos o segundo turno, se nós repetirmos 2018 várias vezes, a gente indo para os bairros, fazendo material conjunto, discutindo com a população. A pandemia agora não permite do mesmo jeito, mas essa unidade que nós tivemos em 2018 foi muito importante, porque apesar de tudo, o resultado eleitoral foi bom. Então, acho que é por aí. Agora tem uma outra pergunta aqui do Tiago. Um minutinho, deixa eu arrumar. Aí. Jorgetânia, quais as medidas tomadas por Dilma que provocaram o rompimento do seu governo com a Fiesp? E aí o Hélio Júnior, ele pergunta o seguinte: o PT teve oportunidade de fazer as reformas necessárias em nosso país. O porquê não fez? E se tivesse feito, consequentemente, teríamos resultados bem diferentes? E aí ele parabeniza pela aula. E aí eu quero fazer uma pergunta também, Jorgetânia, que é o seguinte: nós tivemos o processo de prisão do Lula, o Haddad no segundo turno, e nesse movimento todo do fascismo, muito pouco a gente ouviu dizer o nome da Dilma na grande mídia. Né? A gente ouvia muito falar do Lula, a gente via muito falar do Haddad, e a gente sabe do papel que a Dilma teve, tanto na campanha do Haddad, quanto na campanha Lula livre, né, das viagens que ela fez e tudo que ela fez. Você acha que essa questão deles ter dado como diz, uma abafa na liderança que ela exerceu nesse momento, tem um componente machista exclusivamente, ou tem também a questão de não dar o braço a torcer em relação ao golpe? Colocá-la como uma liderança é reconhecer que foi golpe? Ou é as duas coisas? Então é isso. Obrigada, Saulo, obrigada a todos. Eu vou começar pelo que você colocou. Então, algumas pessoas colocaram aí, como sou militante do movimento feminista, mas não só por isso, mas estudando também, e com uma bibliografia sobre, eu acho que talvez nisso a gente possa fazer uma revisão do papel da Dilma mesmo, assim, porque acho que isso a gente vai ter que estudar um pouco mais, porque para saber se de fato teve gente que queria que a Dilma fosse mesmo uma correia de transmissão. Porque, por exemplo, o PT tem um grande partido e tem vários quadros nacionais, né? Então, de fato, poderia ter sido outra escolha. E a gente sabe que o presidente Lula teve um papel importante na escolha da Dilma. Então, será quais são as expectativas que foram colocadas?
Será que tinha a expectativa de que ela fosse uma pessoa que fosse fazer a política de um determinado grupo de poder? Então, acho que isso é um elemento importante. A forma como a Dilma é colocada, primeiro que ela sofreu um golpe, uma violência, né? Então, acho que... Mas depois ela se coloca, né? Ela vem disputar o Senado em Minas Gerais. Então, foi um processo interessante, né? Tivemos a oportunidade de tê-la como candidata novamente. Mas eu acho que é machismo, sim, viu, Saulo? A gente tem que tomar esse cuidado nos nossos partidos de não querer que as mulheres estejam lá para cumprir uma tarefa específica, assim, ou para cumprir a cota, ou para fazer a política dos homens. E a Dilma não fez a política, ela fez a que ela achou que era certa. Não quer dizer que estivesse certa, mas ela não. Ela exerceu o cargo com dignidade, eu penso. Então, acho que a gente deixou. Ela é um grande nome, pouco falado, inclusive naquilo que eu falei, né? Muita gente fala, que saudade do meu ex. Nós não temos um ex, nós temos primeiro uma ex, que é a Dilma, né? Porque foi ela que perdeu o. Como se. E até na bibliografia, eu fui estudar a biografia sobre os governos do PT, se fala muito quando vai falar da Dilma, se fala muito do Lula, então é pouco espaço para estudar a Dilma mesmo, a gente vai ter que estudar mais, apesar de que, como disse, eu acho que a história deu essa oportunidade tanto para a Dilma quanto para o PT. Tem uma pergunta sobre por que o PT teve no poder, teve a oportunidade de fazer as reformas e por que que não fez. Eu acho que, inclusive, se junta com a primeira pergunta, assim, de alguma maneira, sobre as contrariedades da Fiesp, né? Eu acho que talvez na Carta ao Povo Brasileiro já estivesse estabelecido, o Gilmar falou sobre isso na aula passada, e ele colocou de forma muito didática, inclusive, que o PT e o presidente Lula, na Carta ao Povo Brasileiro, anunciou que fez um sinal positivo para o mercado, fez uma sinalização, né, manter o superávit primário, a preocupação com a austeridade, com as contas públicas, honrar compromissos internacionais. Então, as mudanças que são necessárias, as mudanças estruturais, elas necessitariam de uma dose maior de enfrentamento. E o projeto não era de enfrentamento. Nós dissemos que teve vários elementos de políticas sociais que foram importantes, mas o Lula mesmo brinca, né, que, olha, nunca na história desse país se fez tanto em algumas áreas, como melhoria do salário mínimo, políticas sociais, cotas, mas nos governos Lula também, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. Então, havia uma sinergia, digamos assim. Vamos governar para todos, políticas sociais, desde que não mexa com propriedade, desde que não faça reforma agrária, desde que não taxe os lucros, desde que não taxe as grandes fortunas. E vamos oferecer universidades, vamos avançar nas políticas para as mulheres. Então, estava dando certo, mas tem limites. E o limite é o crescimento da demanda, a crise econômica, e aí, como tem uma crise econômica, é preciso... porque a crise é dos ricos, mas os pobres é que se lascam, não é assim que a gente canta na rua?
Então, é preciso apertar mais a classe trabalhadora. Então, a Fiesp não estava satisfeita com o nível do aperto da classe trabalhadora. As reformas estavam postas na pauta, né, das classes altas, a reforma trabalhista, a reforma sindical, reforma trabalhista, reforma previdenciária, que a Dilma, em 2016 ainda, falou que era necessária, porque aí, cada vez, o mercado vai pressionando mais, e cada vez, para se manter no poder, ou a gente faz uma aliança com as classes populares, ou a gente vai tendo que ceder mais ao mercado. Então, a Fiesp não estava satisfeita com o ritmo das reformas, com a crise econômica, cresceu a necessidade de endividamento, né, mais gastos do orçamento com as políticas públicas, então eles quiseram acelerar esse processo. Então, Dilma não servia mais, aí passamos para o Temer deu conta de algumas reformas, foi descartado também, Bolsonaro está aí para fazer algumas reformas, mas talvez as elites também, a gente está vendo, né, os meios de comunicação já não querem mais Bolsonaro, a gente também não quer, a gente nunca quis, mas a gente tem que pensar por onde ele vai cair, se ele vai cair, né, se é por um projeto popular, ou se vai ser pelos interesses do povo do andar de cima. A gente poderia conversar muito mais, mas eu acho que é mais ou menos por aí as questões que me foram apresentadas. Beijo, Getânia. Então, nós estamos chegando aqui no final, já são mais de 10 horas aí, né? Já estamos com 10 horas e 2 minutos. Estamos com quase 2 horas aí de aula. E aí eu só tenho te agradecer imensamente, né? Tem uma pergunta aqui, que é do Fernando Vital, que aí eu faço ela e você pode fazer as considerações finais depois para a gente encerrar, tá? Então, mas antes eu quero registrar aqui o agradecimento da Central de Movimentos Populares pela sua participação, tá? Agradecer a todos que estiveram com a gente nessa noite de hoje. Nosso curso está chegando no fim, quinta-feira é a nossa última aula, tá? E eu aguardo todos até quinta-feira para a gente falar do neofascismo e do governo Bolsonaro fechando esse Brasil de golpe a golpe, tá? Muito obrigado, Georgetane. E para fechar, a última pergunta aqui do Fernando. Temos um Lula inelegível, Dilma sem fogo eleitoral. Então acaba sendo um saudosismo e apenas um reconhecimento falar dos dois. Em vez de discutir nomes, se discutir um novo projeto de Brasil progressista, vejo pessoas querendo centralizar forças de unir as esquerdas e buscam nomes. Primeiro não se constrói um projeto, só depois os nomes? É isso. E aí você pode responder e fazer as considerações finais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, Fernando, a sua reflexão vai na linha do que eu penso. Nós temos que reconhecer as trajetórias e valorizá-las. Como eu disse, é muito difícil forjar uma liderança, é muito difícil ser uma liderança, né? Impõe exigências sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre as nossas famílias, então é muito difícil mesmo. Mas a gente também precisa compreender que o projeto precisa ser maior do que os nomes. Nós não podemos depender de um único nome, porque nós, inclusive, no caso, por exemplo, o Lula foi preso, o povo votava ou no Lula ou no Bolsonaro. As elites tiraram o Lula do páreo e o povo votou no Bolsonaro. Tinha gente que votava o Lula ou o Bolsonaro, porque na figura
pessoal. Isso é muito comum, mas nós precisamos, e isso é muito difícil, inclusive como liderança, a gente sabe que a gente corre o risco de ficar vaidoso, né, e achar que é a gente que é importante e não o projeto. Então, é preciso que os coletivos se fortaleçam para que o projeto seja maior que o nome. Porque o projeto, inclusive porque ele é demorado, às vezes ele é de longo prazo, nós precisamos que os projetos sejam mais importantes. Então, não importa se é o fulano ou o ciclano, mas o projeto. Nesse sentido, eu penso que... Então, eu não acho que Lula e Dilma são do passado, assim como fora do baralho, não. Mas, porque a história é dinâmica, embora o Supremo ainda, o Lula esteja condenado em segunda instância, sempre tem uma pontinha de esperança de que esse julgamento injusto, né, quem sabe possa ser revertido. Mas, por outro lado, nós não podemos depender de uma pessoa, e sim de um projeto. Então, a vaidade de ser eu não pode estar posta à frente. A gente precisa depender de decisões e de coletivos fortalecidos. E o coletivo partidário, o coletivo partido político, tão demonizado na sociedade brasileira, especialmente a demonização do PT, mas quando demoniza o PT, acaba que demoniza também toda a esquerda, né? Então, defender o PT é uma forma de defender toda a esquerda também, porque se não fosse por princípio, devia ser por esperteza, né, digamos assim, porque quando eles falam que não tem jeito, que o PT, enfim, quando demoniza o PT, é para demonizar toda a esquerda. Então, fechando isso, então, acho que Lula e Dilma estão aí, né, especialmente Dilma, mas o campo popular não pode depender só de um nome, nós precisamos construir alternativas, construir aí novos sujeitos, novos corpos, tem a juventude, as mulheres, pessoas com deficiência, negros e negras, indígenas, tem muita gente aí para a gente colocar na cena, forjar novas lideranças e apontar que a mudança, embora difícil, ela é possível e ela é necessária. Saulo, eu queria te agradecer muito. Eu fiquei, assim, muito honrada com o convite seu, do Dirceu Abraão, toda a CNP, todas as pessoas que acompanharam a aula. Eu fiquei honrada, eu fiquei achando que era muita responsabilidade, assim, estar com vocês nesse curso tão importante. E fiquei feliz de estar aqui. Eu quero te parabenizar, eu sei que tocar um curso assim, 2 noites, exige muito, você deve estar com outros compromissos, nesse momento tão difícil, que né, o trabalho se acumula em casa e outras dimensões da vida, então sei que é um esforço enorme, e vocês estão de parabéns, eu vi que vocês já estão com outros projetos, e eu ainda não respondi aqueles outros, mas eu estou à disposição, para a gente seguir fazendo aquilo que a gente vem fazendo juntos, né, há muito tempo, há décadas. Então, agradeço muito e vamos em frente. Estamos aqui à disposição para os diálogos necessários para a gente construir as mudanças que a gente precisa na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Obrigada. Um abração, gente. Um abraço, Georgetânia. Um abraço a todos. Muito obrigado, Georgetânia. Nós estamos muito felizes com a aula e disposição para a luta nós temos. Então, vamos para cima, nós ainda vamos construir muita coisa juntos. Vamos sim, com certeza. Obrigado, gente. Boa noite. Saúde para todo mundo, gente. Fiquem bem. João, boa noite. Obrigado, José. Eu que agradeço. Estamos na luta. Tamo junto. Valeu, até mais. Tchau, tchau.